A origem da fé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículos 13 a 17. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é um dom ou doação de Deus, isto é, na criação de Deus ao ser humano. O ser humano recebeu dele a natureza da fé para confiar 100% nas suas promessas. O pecado, reduzindo a capacidade da nossa fé, justificou a necessidade da Bíblia. A palavra de Deus foi escrita para encontrarmos nela o alvo certo da nossa fé, pois ela nos orienta. Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. O alvo de Deus para a nossa fé. Até que o ser humano descubra o alvo certo da fé pelas orientações da palavra de Deus, da Bíblia, ele formula na mente alvos da sua fé que o coloca em grandes confusões. Paulo, na cidade de Atenas, capital da Grécia, em visita ao Areópago, local dedicado aos deuses, após ver vários altares dedicados a vários deuses, contemplou um altar com o título Ao Deus Desconhecido. Atos 17, 22 e 23. Mateus 16, 13 e 14 fala de Jesus perguntando aos apóstolos sobre a opinião do povo sobre quem é Jesus. Eles informaram a Jesus sobre as suposições do povo. Uns achavam que Jesus era João Batista. Outros achavam que Jesus era os profetas, Elias ou Jeremias ou um dos demais profetas. Mateus 16, 13 e 14. Assim também são as pessoas que não usam a Bíblia como fonte de informações sobre questões religiosas. Por isso, como diz o ditado, estão sempre comprando gato por lebre. Nas redes sociais, vi um quadro com a foto da imagem de Aparecida e a pergunta: onde você está na Bíblia? Pois se essa imagem é oriunda do Candomblé da África, um movimento prestador de cultos a Satanás, como pode ter alguma relação com a mãe biológica de Jesus? A Bíblia é clara em dizer que não há comunhão da luz com as trevas. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e 15. O altar ao Deus desconhecido foi uma forma dos atenienses se livrarem das represálias de algum possível Deus que pudesse existir, e caso ficasse enciumado e irado com eles, aquele altar seria dedicado a ele. Foi quando Paulo lhes mostrou que o Deus eterno era desconhecido entre eles. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há
sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos e os limites da sua habitação. Atos 17, versículos 24 a 26. Em Atos 17, 27, Paulo compara os atenienses como alguém na escuridão, apalpando para localizar o seu Deus. A Bíblia nos ajuda a definir, entre todas as confusões idolátricas, o Deus eterno, o alvo da nossa fé, que significa confiança plena nas suas promessas. Por isso, todos os que ouvem seus líderes devem conferir com a Bíblia se todos os temas pregados pelos líderes conferem com a mesma, pois, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé que nos leva a crer nas promessas de Deus foi Ele mesmo quem a nos deu. Você e eu temos essa fé, que não nos deixa confundir. Todos os dias oro a Deus: Senhor, aumenta a minha fé para crer em toda a confiança nas tuas promessas e providências. Ora, se foi Deus, se é Deus quem nos dá a fé, então Ele também, que nos aumenta a fé quando nós abrimos o espaço para Ele agir na nossa vida pelo Espírito Santo.